Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre o uso capião. Eu sei que a gente já trouxe isso em um quadro, a gente já trouxe isso em uma outra entrevista, mas é que as dúvidas são muitas relacionadas a esse assunto. Hoje a gente vai falar especificamente de uso capião extrajudicial, que é aquele feito em cartório. Por que a gente trouxe esse tema hoje? Porque no Brasil, esse processo já vem sendo realizado há algum tempo em cartório. Mas aqui em Sergipe, isso ainda é novo, começou recentemente. Para esclarecer esse assunto, a Utilidade Pública recebe a advogada Isadora Cerqueira, que também é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Muito obrigada pela presença da Utilidade Pública. E eu queria começar já trazendo, a gente sabe que são vários tipos de uso capião. Para esse extrajudicial, que é aquele realizado em cartório especificamente, quais são os requisitos? Tem alguma diferença de requisito em relação aos outros ou não? Requisitos da uso capião extrajudicial são os mesmos requisitos da uso capião judicial, que são aqueles estabelecidos pelo Código Civil, que seria a uso capião extraordinária para 15 anos, a uso capião ordinária com 10 anos, e os capiões constitucionais, que é a rural e a urbana. Esses são os requisitos. Então, cumpridos os requisitos, que seria justo título e boa-fé, no caso da uso capião ordinária, o lapso temporal de 15 anos para a uso capião extraordinária e o tamanho da propriedade e o uso para moradia própria, que é o caso das usos capiões constitucionais, a uso capião extrajudicial ela é possível. Esses são os requisitos, são os mesmos. A diferença entre a uso capião judicial e a extrajudicial é o procedimento e a documentação, porque no caso da uso capião extrajudicial, os documentos são um pouco mais formais. E quais são esses documentos mais formais para esse tipo de uso capião? Bom, a uso capião extrajudicial, na verdade, é uma opção de quem vai requerer, do interessado. Então, ele pode escolher a judicial ou extrajudicial, contanto que ele tenha as condições de apresentar essa documentação. Bom, a documentação seria o quê? Primeiro é uma ata notarial, que é feita pelo tabelião de notas, não é o tabelião de registro de imóveis, na qual ele vai atestar o tempo de posse, vai identificar o imóvel, onde está localizado, quem são os vizinhos. Então, assim seria a ata notarial. Então, quem vai redigir essa ata é o tabelião de notas. E aí, daqui a pouco, gente, a gente vai continuar com essa lista da documentação. É só porque a gente vai surgindo a oportunidade da gente esclarecer outros tópicos. Você falou, olha, como é no cartório e é o tabelião de notas que vai fazer, aí a pessoa se pergunta, então eu vou direto, não preciso de advogado? A uso capião, qualquer que seja, ou judicial ou extrajudicial, é exigido advogado. Precisa de advogado. Sem advogado, não faz a uso capião no cartório. Então, antes de tudo, é a pessoa procurar um advogado de confiança, que seja especializado na área, para que possa ser conversado sobre o processo. Então, constituído o advogado, a parte vai no cartório de notas para fazer essa ata notarial, que seria para atestar o tempo de posse. Depois, ele vai precisar de uma planta e memorial descritivo do imóvel e que a diferença essencial do extrajudicial para o judicial é que essa planta tem que ser assinada pelos titulares de direitos sobre o imóvel e pelos confinantes. E também por um profissional. Quem são os confinantes, quem são os titulares de direitos? A gente está tentando aí trocar em miúdos. Confinantes são os vizinhos. Vizinho de lado, de fundo e de frente. Eles precisam ver aquela planta e assinar para dizer o quê? Olha, eu concordo que a área realmente é essa. Por quê? Porque como a uso capião extrajudicial é no cartório, então, e é um processo rápido, ele é todo voltado para documentos. Então, os documentos têm que estar tudo ok, não pode ter questionamento, porque se tiver algum questionamento, o processo vai para a justiça, então fica perdido o procedimento extrajudicial. Bom, esses são os confinantes. Os titulares de direitos sobre imóveis são aqueles que estão escritos no registro. Isso para imóveis que têm matrícula, certo? Então, no caso de um imóvel que é hipotecado, vai ter o registro lá de um banco, por exemplo, e aí esse banco ele tem que concordar com uma planta, ou então o proprietário de origem do imóvel ele tem que assinar a planta, o que é muito difícil. Então, depois, com o decorrer da uso capião, que foi criado em 2015, é que foram esclarecendo alguns pontos,
como aqui em Sergipe começou a valer de verdade com o provimento que saiu do TJ de Sergipe em setembro de 2017. Então, desde setembro de 2017 é que realmente está existindo a uso capião extrajudicial em Sergipe. E aí, a gente fala de tempo, por exemplo, qual é a vantagem em termos de período de conclusão desse processo quando você faz essa opção pelo extrajudicial? Bom, o extrajudicial é um processo assim que os prazos são muito curtos, então o prazo de manifestação é de 15 dias. Então, feita toda a documentação ok, após a ciência das fazendas públicas para se manifestar, publicação de edital. Então, assim, em média, uma uso capião extrajudicial fica pronta em 60 a 90 dias, o que é muito rápido. Já a judicial, não, porque a judicial, como ela precisa aguardar a manifestação da fazenda pública, que é um pouco demorada, ela demora 3, 4, 5 anos para sair um título de propriedade. Mas aí só para poder a gente deixar claro, tá, gente? Para que isso seja rápido desse jeito, é preciso que você tenha o acompanhamento de um profissional habilitado especializado na área para conferir toda essa documentação, porque aí não vai adiantar nada. Se você chega lá para poder tentar fazer o extrajudicial e pagar, porque daqui a pouco a gente vai falar que assim, não é um processo barato, tá? Não é um processo rápido, mas não é tão acessível em termos financeiros. E aí você chega lá e esbarra em uma ou outra documentação, aí você perdeu o maior benefício, que é o tempo. Mas agora a gente vai continuar nosso bate-papo ainda sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta já depois do intervalo.